Download da notícia. Agora, Vitor, a gente conversava a respeito dessa questão da vacinação de sarampo, né? Porque o surto de sarampo voltou. A gente está com casos principalmente na capital, aqui vizinho em São Bernardo do Campo e em Guarulhos. Mas tem sempre a preocupação da população que ouve as notícias e deve correr para o posto de saúde. Como é que tem sido esse movimento aqui na cidade de Santo André? Perfeito. A gente segue os municípios, né? A gente segue algumas orientações da Secretaria de Estado e do Ministério da Saúde. Então, algumas orientações são diferentes de acordo com o perfil epidemiológico dos territórios. Então, quando a gente olha para o nosso território, aqui no caso de Santo André, até o momento, até agora, nesse momento, a gente não tem nenhum caso confirmado no município. O que traz pra gente uma certa tranquilidade, mas obviamente, como a gente tem municípios vizinhos com casos confirmados, a gente trabalha muito para ampliar nossa cobertura vacinal para que essa questão também não aconteça no nosso território. Agora, a gente sabe que essa questão da vacinação, o Brasil sempre foi um país que vacinou muito bem. De repente, né, a gente teve aí, por conta da vacinação da Covid, uma queda até nesse percentual de vacinação que veio a preocupar a área da saúde. Hoje, aqui para a população de Santo André, qual é o panorama que vocês estabelecem? A gente segue hoje numa cobertura, num percentual de uma média de 40% vacinal, no geral, assim, de todas as vacinas, de toda a população, que é um percentual que acompanha a cobertura vacinal do país. Obviamente, o nosso ideal é chegar a 100%, mas a gente tem muitos movimentos contra a vacina, infelizmente também muita gente que toma a primeira vacina em vacinas que precisam se tomar 2 doses, acabam não tomando a segunda, não voltando na unidade, então já fica o alerta, né? Acho que relembrar todo mundo que as vacinas salvam vidas, né? A gente precisa tomar as vacinas, então sempre que possível, não só nesse momento que a gente está com surto, com essa questão do surto no estado de São Paulo, não em Santo André, mas no estado de São Paulo, que a gente possa procurar as unidades básicas de saúde, que são serviços que funcionam das 8 às 17, sempre perto da casa das pessoas, e é nesse lugar que a gente está sempre à disposição, de porta aberta, para fazer atualização vacinal, sem custo, né? Basta procurar a unidade, se tiver a carteirinha, vai com a carteirinha, se não tiver a carteirinha, vai lá mesmo assim, que a gente tem os sistemas de controle, o CIPINE, o ESUS, que a gente consegue consultar quando foi sua última vacina, pra gente fazer essa atualização da caderneta vacinal e deixar todo mundo em dia e prevenido aí de todas as doenças que a gente pode prevenir. Bom, falando em doenças, vocês vêm ampliando cada vez mais o programa Super Especialistas, que é um programa realmente que ele acaba sendo referência, porque é isso, a população muitas vezes passa no posto de saúde, tem ali o clínico geral, mas quando tem um problema de saúde, precisa realmente de um atendimento do especialista. Como é que ele tem funcionado? Tem previsão aí de ampliação cada vez maior? Como é que tem sido? Perfeito. Aqui na nossa cidade, a gente tem, nós temos 33 unidades básicas de saúde, então sempre o nosso paciente, o nosso usuário, ele dá entrada nesse serviço, e é nesse serviço que a gente vai ter o clínico, o generalista, o GO, o pediatra, que são as primeiras especialidades médicas que vão fazer o primeiro atendimento e avaliar o nosso paciente se ele precisa ser encaminhado para alguma outra especialidade. Quando ele precisa ser encaminhado, quando o cuidado não basta ali naquele cenário, o que a gente faz? A gente encaminha, dá uma receita para o paciente, se precisar de alguma medicação, enfim, mas encaminha ele para ter acesso ao especialista. Ele passa por um setor na saúde que a gente chama de regulação. A regulação é um local que também é composto por profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e administrativos, que vão organizando as filas de forma a garantir acesso oportuno para o paciente em melhor tempo possível. Então vai sempre garantir acesso para aquele paciente que precisa mais num tempo mais oportuno. Então, por exemplo, a gente tem um princípio no SUS que é de equidade, que não é igualdade, é equidade, que é dar mais para quem precisa mais. Então, um paciente que é triado na atenção primária, quando ele chega na especializada, a gente vai sempre agendar um paciente que tem um CID, que tem uma classificação de doença oncológica, por exemplo. Ele vai sempre passar na frente de um paciente que está fazendo um monitoramento, um rastreamento comum. Então a gente tem algumas regras na saúde que a gente vai ampliando o acesso para conseguir cuidar de todo mundo. Mas a gente tem hoje num cenário da cidade de Santo André um serviço muito importante que é o Poupa Tempo da Saúde. Ele atende uma média de 3.000 pessoas por dia.
Então a gente tem conseguido com esse serviço e com outro serviço que o prefeito Gilvan montou e inaugurou aqui na cidade, a gente tem conseguido garantir acesso rápido para as pessoas, né? Então a pessoa hoje ela não fica na fila, assim, uma ultra especialidade, uma especialidade rara não fica mais do que 90 dias, né? Isso é assim uma especialidade super complicada. As especialidades comuns, né, ou mesmo os exames, ultrassom, tomografia, o acesso está muito mais rápido. Na maioria das vezes é o exame, Exato. né? É justamente conseguir aí reduzir fila de exames, principalmente exames mais complexos, para que a população, na maioria das vezes, acabe esperando mais. Exato. A gente tem trabalhado muito e assim, os resultados são impressionantes. Assim. Agora a gente vem trabalhado muito por uma outra questão, que é para a gente conseguir fazer a continuidade do cuidado. Porque às vezes o paciente ele vai para a especialidade e o vínculo dele não é ali na especialidade, né? Ele precisa retornar para a atenção primária. Então um grande desafio do SUS no Brasil hoje é justamente isso. É ofertar para ele os exames que ele precisa, garantir as especialidades que ele precisa e conseguir fazer essa contrarreferência para a atenção primária, que é aquela unidade que está ali perto da casa dele, do lado da casa dele, com acesso rápido. Esse é o grande desafio do SUS hoje, mas no território nacional. Agora, Vitor, vamos falar um pouquinho de Agosto Lilás, porque a gente fala de saúde, daí a gente fala, como assim vamos falar de Agosto Lilás? Porque na maioria das vezes, nessas unidades de saúde que a mulher dá o primeiro alerta e ela busca realmente ali um apoio, uma ajuda para uma violência que ela já vem sofrendo. Perfeito, com certeza. O Agosto Lilás, ele é um mês que ele traz pra gente a importância da gente colocar em pauta a violência contra a mulher. Cabe lembrar que a violência contra a mulher não é só a violência física, né? Ela pode ser psicológica, ela pode ser a violência moral, verbal. Então, os serviços de saúde hoje, eles estão preparados para receber essas mulheres vítimas de violência e fazer os encaminhamentos que forem necessários. Queria destacar para um serviço especial que a gente tem, que é o Hospital da Mulher, aqui no município. E o Hospital da Mulher, ele tem uma equipe preparada para ouvir as mulheres, para fazer o primeiro acolhimento, para fazer a notificação, né, que esses casos são notificados. Inclusive, eles são subnotificados, infelizmente, porque muitas pessoas não querem fazer a notificação, têm medo de notificar, mas é importante notificar, gente, é importante, até porque, infelizmente, a violência, ela acontece por diversas vezes, né, não acontece uma vez só. Uhum. Então, a gente precisa cuidar dessa vítima. Cabe lembrar, assim, que os nossos serviços estão de porta aberta para acolher com assistentes sociais, psicólogos, com uma equipe altamente disposta para fazer esse acolhimento e também para dar o segmento, porque não é só acolher na hora, né? A gente precisa dar o segmento para essa mulher que foi vítima de violência. Aqui no território a gente tem também outros serviços que vão para além da saúde e a gente trabalha nessa lógica de rede feminina, né, de rede de apoio à mulher, onde um serviço conversa com o outro. Então, quando a mulher ela entra no serviço de saúde, a gente passa a acionar, dependendo do caso, outros serviços para conseguir garantir uma proteção a essa mulher. Tem diversos serviços, né? Todos os serviços da rede de serviço social, de assistência social, a questão do Vem Maria, que é um serviço bem importante, o próprio AME Santo André, que adotou uma estratégia lá muito interessante, onde eles chamam de guardiões da saúde. Então tem uma equipe própria para fazer essa escuta, esse acolhimento inicial e para fazer o acompanhamento dessa mulher. Acho que a mensagem que tem que ficar é: se você foi vítima de violência, se você sofreu isso ou sofre em algum momento, procure um serviço de saúde, não tenha preconceito, não tenha medo, que a gente está sempre de portas abertas para acolher você que foi vítima de violência. Agora, Vitor, e nessa linha, né, do que você falou justamente aí do Agosto Lilás, que é um mês tão importante, principalmente do alerta, porque a gente sabe, não adianta a gente falar só um mês, a gente precisa ter essa preocupação os 365 dias do ano. Vem muito de encontro ao planejamento que vocês têm até 2030, que é de humanização da área da saúde. Perfeito. A gente tem feito uma série de estratégias. O nosso secretário de saúde, Diego Cabral, tem trabalhado junto ao prefeito Gilvan, assim, com muito planejamento, muita cobrança da equipe, mas numa busca da excelência, né? De garantir um cuidado de excelência humanizado para o nosso paciente, para o nosso morador de Santo André, em todas as esferas de cuidado, seja na atenção hospitalar, o paciente que passa no CHM, que passa no Hospital da Mulher, seja na lógica da integração da rede, da atenção primária, seja na lógica dos novos serviços, né? O prefeito Gilvan está construindo um novo conceito de cuidado em pediatria no município, né? A gente tem aí previsão de inaugurações aí para os próximos
próximos meses. Inaugurações incríveis, como a UPA faz aqui perto de onde nós estamos, ou mesmo super especialidades, né? A UPA faz aqui vai se transformar num super urgência, que vai ser um serviço unificado de pediatria, porta aberta, 33 leitos para cuidar de todas as crianças da nossa cidade que precisarem de um atendimento de urgência, e também um mega centro de especialidades lá próximo à Faculdade de Medicina do ABC, né, dentro do campus, que vai ser um mega prédio também, com todas as especialidades infantis, isso tudo para os próximos meses. Então a equipe tem trabalhado muito para a gente conseguir garantir esse acesso oportuno para a população que tanto precisa, e um acesso de qualidade, humanizado, de forma integral, né, para a gente conseguir cuidar das pessoas. Agora, a gente sabe que com muitas inaugurações, mas mesmo assim a saúde é sempre um desafio para qualquer cidade, né? Não aqui para Santo André. De forma geral, a saúde é sempre o grande desafio, é o desafio do estado, é o desafio do país também. Como é que é vencer esses desafios e oferecer realmente um atendimento de qualidade para a população? Perfeito. O SUS, né, esse projeto político de vida, porque quem trabalha no SUS, a gente tem esse projeto a gente trabalha 24 horas por dia, né? Sempre pensando no nosso usuário, sempre pensando na qualidade da saúde e da assistência ofertada. A gente tem uma das nossas maiores dificuldades é conseguir fazer o cuidado de forma integral. Porque muitas vezes o paciente vai, infelizmente, só no momento da urgência, né? Ele só busca ali a porta do hospital, só busca a porta da urgência e emergência. Então, um dos nossos maiores desafios é conseguir fazer o cuidado integrado. Então a gente precisa que todo mundo possa buscar a sua unidade básica de saúde, fazer a sua prevenção à saúde, a promoção à saúde. Então, manter a vacinação em dia, fazer atividades de corrida ao ar livre, alimentação saudável. Parece, a gente já tá cansado de ouvir isso, né, esse beabá, mas isso é muito importante, né? A gente tem vários estudos que mostram pra gente que essas causas, né, que são causas sensíveis à atenção primária, atenção básica que a gente chama, muitas pessoas que têm hábitos de vida saudáveis não evoluem para doenças, né, muito graves, não precisam de leitos de internação. Então a gente precisa investir sempre na questão da atenção primária à saúde para a gente ter um menor número de pessoas precisando usar as portas de urgência e emergência e as ultra especialidades, né? E aquela lógica, quanto maior for a complexidade, mais caro o cuidado vai se tornando, né? Então a gente precisa muito valorizar a atenção primária à saúde para a gente conseguir chegar onde as pessoas moram e cuidar delas perto da casa delas. Perfeito, Vitor. Deu para dar um panorama bem da saúde, como ela também está sendo bem cuidada aqui na cidade de Santo André. Quero deixar os nossos microfones para suas considerações finais, por favor. Agradecer o espaço, dizer que a Secretaria de Saúde está muito ativa, está de portas abertas. A gente tem trabalhado, tem uma equipe muito grande, né? São muitos serviços, são mais de 80 serviços distribuídos aqui em todo o território da cidade, e dizer que a gente tem trabalhado muito para conseguir qualificar o cuidado, para conseguir cuidar das pessoas da forma que elas realmente precisam, né? Lógico que a gente aposta no cuidado rápido, na lógica de zerar a fila, mas a gente aposta também no cuidado de continuidade, né? Que não é só a gente tirar da fila, a gente precisa cuidar do paciente de forma integral. E dizer para essa equipe que estamos juntos trabalhando para conseguir qualificar ainda mais o nosso cuidado aqui na cidade. Você tocou num ponto tão importante, né? Que é reconhecer quem tá ali na linha de frente no dia a dia. É isso. E é um time muito dedicado, é um time que deixa os seus problemas de lado para cuidar das outras pessoas, né? Todo mundo tem problema e às vezes, no caso da violência mesmo que a gente falou um pouco, às vezes quem tá acolhendo ali já sofreu por algum momento essa violência. Então, a gente deixa, o trabalhador de saúde deixa os seus problemas de lado para cuidar das outras pessoas. Então, nada melhor do que agradecer essas pessoas, e elas estão sempre animadas, né? A gente tem, lógico que também temos as dificuldades, mas assim, a gente encontrou aqui na Secretaria de Saúde, eu e o nosso secretário Diego Cabral, um time muito disposto e muito aberto à construção de um cuidado compartilhado, à lógica de construções mais colaborativas para a gente conseguir cuidar melhor das pessoas mesmo. Então, só agradecer. Perfeito, então, Vitor. Muito obrigado aqui pela sua participação. Saiba que os nossos microfones estão sempre abertos para que a gente possa divulgar aí esse trabalho na área da saúde. Eu sei que tem sempre várias ações aí para a gente convocar a população para que realmente ela possa usufruir
desse atendimento na área da saúde que vocês vêm trabalhando para que cada vez seja melhor aqui para o município de Santo André. A gente conversou com o diretor da área de saúde aqui do município de Santo André, o Vitor Chiavegato, certo? Perfeito. Acertei? Acertou, muito obrigada. Então tá certo, Vitor, muito obrigada pela sua participação. A gente faz um rápido intervalo. Na sequência, tem muito mais informação para você que nos acompanha aqui no Poder em Movimento, no nosso Truque Móvel, hoje com muita informação direto de Santo André. Até daqui a pouco. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio FM 82.3 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.